Oi pessoal, tudo bem? Um tutorial para vocês para o Quantum GIS. Quantum GIS. Então, hoje a gente vai falar sobre vários recursos para a calculadora de campo do SIG Quantum GIS. Eu estou usando o Quantum GIS 1.8 num computador Core i3 com 4 GB de RAM, uma máquina bem básica, e a gente vai trabalhar com esse tutorial de hoje. Bom, primeiro aqui a gente está trabalhando com análise vetorial, a gente está trabalhando com o arquivo shapefile. A gente não está trabalhando com raster hoje. Para você carregar uma camada no Quantum GIS, um vetor, um arquivo shapefile que representa uma rodovia, um município, uma unidade de conservação, não importa qual seja a geometria, você tem que, nesta ferramenta aqui, adicionar camada vetorial. Na próxima tela, você tem que selecionar a codificação padrão de caracteres. Vai depender do seu sistema. Se o seu sistema é em ambiente Unix, você tem que usar o TF8. Se você trabalha em Windows, a codificação é CP1252. Você clica no botão buscar e vai até a parte onde estão os seus dados. Aqui você escolhe o formato. O QuantumGIS suporta, por exemplo, Esri Shapefile, virtual, VRT, formato virtual, OGR de GEDAL, KML, alguns do DGN também. Enfim, são vários formatos vetoriais aqui que ele suporta. Eu vou carregar o shapefile. .shp. Esse aqui é minha camada vetorial. Agora o que eu vou fazer é minha análise de solos. Vou atribuir uma cor para cada feição. Mas primeiro, eu vou analisar a tabela de atributos desses polígonos. São vários polígonos na mesma camada. É uma geometria do tipo polígono, tá vendo? A área fechada. Então, com o botão direito, eu seleciono a opção abrir tabela de atributos. Aqui é a tabela da base de dados do meu arquivo. Outra forma de você abrir a tabela de atributos no QuantumGIS é clicar nessa ferramenta aqui, ó. Deixa eu fechar. Vem aqui, abrir tabela de atributos. E ele vai abrir minha tabela. Esses são os campos que eu tenho na minha tabela. E cada campo está associado a um elemento, tá vendo? Selecionado. Em Belo Campo, Vitória da Conquista, Trebedal, Cândido Sales. Cada seleção eu posso selecionar o objeto que eu quero. E para limpar a seleção, clico nessa ferramenta aqui. Limpou. Não tem mais nada selecionado. Zero feições selecionadas. Então vamos lá. Antes de eu executar o meu exercício com a calculadora de campo, vou mexer um pouco na simbologia. Clica com o botão direito na camada do seu arquivo shapefile e acessa as propriedades. Na guia Estilo, ou na aba Estilo, você pode atribuir uma simbologia. Eu quero atribuir uma simbologia de acordo com a localidade. Você vê que perceba que algumas localidades se repetem. Então eu vou conservar para essa localidade essa cor, não importa em que parte do objeto esteja. Então vou nas propriedades. E aqui, ó, símbolo simples.
Eu mudo para categorizado. O campo é a coluna que eu quero selecionar, a de localidade, certo? E clico no botão classifica. Ele vai me classificar cada um com uma cor. Tem um aqui a mais que ele não conseguiu identificar nada. Então esse aqui eu posso excluir. Clica aqui no botão exclui. Tá vendo? Somente esses quatro vão participar da minha classificação. Se eu clicar no botão apply, ele vai selecionar de acordo com as cores que eu tenho a rampa de cores. Eu posso escolher uma rampa diferente. Cinza, vermelha. Mas no caso, eu não quero fazer isso. Eu quero atribuir uma cor, eu mesmo. Então, clico na cor aqui, ó, duas vezes. Vou em mudar. Vou mudar essa para vermelho. Vamos botar sem borda, né? Sem caneta, tá vendo? Sem borda e a cor vermelha. Eu vou salvar esse estilo como vermelho. Dou um OK e dou um aplicar. Agora é o próximo, Cândido Salles. Vou em mudar, tiro a caneta, que eu não quero a cor de contorno, só quero a cor de preenchimento. Sólido, vamos mudar para laranja. E vou salvar esse estilo com uma cor. Tremedal, é a próxima vez, é a vez dele. Vamos colocar aqui um amarelo, por exemplo. Tiro a caneta, que é a cor de contorno, boto o amarelo. Vou salvar o estilo como amarelo e vou aplicar. E o último, Vitória da Conquista. Vou salvar aqui, vou atribuir uma cor verde. E assim fica a minha camada, certo? Bom, meu arquivo está simbolizado de acordo com atributos da tabela. Por isso que é importante você aprender e se familiarizar a trabalhar com a tabela de atributos. Existe um grande potencial do que você pode fazer com a tabela de atributos. Então vamos realizar algumas modificações aqui. O primeiro tutorial será sobre edição de campos selecionados. Para eu fazer essa edição de campos selecionados, seria simples. Aqui eu vejo que eu tenho um campo descrição, vulnerabilidade, localidade, percentual de carbono e risco. Eu quero, ao invés de média sem acento, eu quero que tenha média com acento. Então seria fácil, eu selecionaria esses três que estão aqui próximos, né? E na edição eu modificaria com acentuação, um por um. Sendo que uma tabela com 7 registros de linha, você poderia fazer isso se você quiser. Mas se você tem uma tabela com milhares de registros, isso seria humanamente inviável, vamos dizer assim. Desgaste psicológico e físico para você editar isso na mão. Então, por isso, nós temos operações com a calculadora de campo. Mas para isso, você teria que selecionar o campo média. Vamos dizer que ele estivesse embaralhado dessa forma. Vou limpar a seleção.
E agora o campo média está embaralhado. O que que você faz? Buscar por média em vulnerabilidade. Buscar. Ele vai selecionar todos os campos. Não importa qual seja a estrutura da tabela. Foi bem fácil esse, né? Próximo passo: editar esse valor. Clica na caneta aqui para entrar no modo de edição. E aqui você tem a calculadora de campo. É onde a gente faz operações com campos no Quantum GIS. Ou outro SIG também tem a sua calculadora de campo. Aí você tem que visualizar. O campo que eu quero alterar é vulnerabilidade. Esse campo já existe? Sim. Então eu quero alterar valores nesse campo. Então eu marco essa opção aqui. Atualizar um campo existente. Vou lá no campo vulnerabilidade. Expressão. Está escrito média sem acento. Então eu boto aspa única, escrevo média com acento, fecho aspa única, ele não vai dizer nada se não tem nenhum erro, e dou OK. O Quantum GIS vai editar somente os campos selecionados desta coluna vulnerabilidade. Eu poderia realizar a mesma coisa com os outros campos. Cândido Salles sem acento para Cândido Salles com acento. Bom, então a gente vai agora. Vamos executar outras operações bem interessantes. Tem aqui essas geometrias de polígono fechada. Todos os polígonos estão na mesma camada. A simbologia foi classificada de acordo com os registros que estão aqui no campo. Belo campo. Belo campo. E a gente vai agora calcular a área dessa geometria. Ou dessas geometrias. A única coisa, o único o parâmetro obrigatório para você calcular a área geográfica é certificar-se que este dado está no sistema de coordenadas planas. Não há como calcular a área e obter resultado em metros, no sistema em unidade metros. Você não tem como ter essa informação se o seu dado está no sistema de coordenadas geográficas. Você tem que reprojetar essas entidades para o sistema de coordenadas planas, o TM, para você obter o retorno das suas operações em metro ou através dos múltiplos do metro, quilômetro, hectares, enfim. Nas propriedades do seu objeto, da sua camada, na, na guia ou aba geral, você vê o sistema de coordenadas do seu dado. Esse aqui é um dado que está projetado para o sistema de coordenadas planas UTM, Datum, SAD 69, Fuso 24 do Hemisfério Sul. Minha projeção desses caras. Ah, certificou-se que seu dado está projetado nesse sistema, você pode criar campos e calcular a área normalmente. Entra no modo de edição do Quantum GIS. Entrou aqui, cliquei no lápis. Você pode ver que ele assume o formato aqui de os nós, né, que formam cada polígono. Quando você entra na edição, você fica habilitado para você mexer. O meu tá com essa bolinha redondinha porque é uma opção. Geralmente algumas pessoas devem dar aquela cruz, né? Em cada vértice. Mas você pode mudar em configurações, opções. Na última guia lá, digitalizar, tá em cruz, você muda para círculo semi-transparente. Que aí você vai ter os vértices no formato de bolinhas. Bom, de volta à tabela. Vamos calcular a área geográfica desses objetos
e obter o resultado dessa área em hectares. Você vai na calculadora de campo, consegue ver aqui? Todo SIG tem uma calculadora de campo. Você entra na calculadora de campo. Existe uma diferença entre calculadora de campo e calculadora raster, tá? Calculadora de campo é para realizar operações e cálculos em arquivos vetoriais. Calculadora raster é para realizar operações matemáticas e lógicas em imagens. Então, na calculadora de campo, nós vamos criar um campo do tipo área. Como é cálculo matemático de área, você pode precisar da parte decimal do algarismo. Então, o que que você faz? Você mantém o tipo de dado como decimal, porque vai te retornar valores reais. Aquela velha história do conjunto dos números reais que administra números fracionários. Então, valores reais permite valores depois da vírgula, após a vírgula. Então você precisa desse tipo de dado. Espessura do campo significa o total de algarismos que pode ter no campo no total, considerando a parte inteira, né, que é a esquerda da vírgula, e a parte fracionária, a direita da vírgula. Eu vou colocar um valor aqui bem alto. No máximo 15 algarismos. Precisão. Precisão é a quantidade de casas decimais que são significativas para você. Vou colocar aqui 6. 6 casas decimais. Então, o nome do campo vai ser área. Ele é um campo do tipo real, ou double, ou float, com espessura 15 e precisão 6. Definiu esses parâmetros, você escolhe o algoritmo para cálculo da área, que está aqui em geometria. Geometria, área. Tá vendo aqui? O help aqui do QuantoG não tá, o help não está ajudando muito, mas enfim. Clica 2 vezes, ele vai aparecer aqui embaixo a expressão. Dólar área, tá vendo? Se fosse perímetro, length, comprimento. Se fosse uma linha, se você tem interesse em calcular a distância ou o comprimento desse traçado, se fosse um traçado, né? Um traçado de linha, seria essa opção aqui. Mas como é uma geometria de área, uma geometria fechada de polígono, é a área. Dólar área, ele vai te retornar a área dessas entidades. Sendo que ele te retornou um valor que não está muito legível. Então vamos fazer o cálculo da área em hectares. Vamos lá. Vamos criar um novo campo. Vou chamar esse campo aqui de área 2. Número decimal. Precisão 15. Espessura de campo 15. Precisão 6. Agora vem um ponto interessante. Para eu alcançar o resultado da área em hectares, eu divido esse valor por 10.000. Então seria área dividido por 10.000. Porque um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então você dá um OK, você vai ter o valor da área em hectares. Aí você tem um valor bem preciso. Mas talvez tenha alguém que diga, olha, eu só quero considerar a parte inteira desse valor. E a parte fracionária não me interessa. Bom, você pode fazer o seguinte. Você pode calcular a área, ou você pode simplesmente, já calculamos, né? Simplesmente converter para inteiro um campo em decimal. O que você faz? Vai na calculadora de campo, bota a área em hectares. Vou criar um novo campo aqui. Só que esse campo é um campo do tipo inteiro. Você só quer considerar a parte inteira do algarismo. E aqui tem um adendo interessante.
A regra é simples, que a gente usa até no Excel ou outro software. Se você tiver um valor depois da vírgula até 50, o, o programa vai conservar. Se você tiver um valor que ultrapasse 50, ele vai arredondar para cima. Então vou aqui, área A, e a expressão eu uso aqui conversões para inteiro, tá vendo? Campo tem que ser do tipo inteiro, porque só pode armazenar valores inteiros. Não tem precisão, porque só vai não vai considerar parte decimal, somente parte inteira. Nesse exemplo aqui seria somente o 71.545. Então, para inteiro e o campo que eu quero, que é esse aqui, área 2. Aqui eu tenho campos e valores, essa categoria. Você seleciona o seu campo que você quer. Para inteiro, área 2. E fecha parênteses. Estou criando um novo campo, mas eu poderia atualizar um campo existente. Um campo que já foi previamente criado. ToInt, área 2. Dá um OK. E ele vai considerar somente a parte inteira dos algarismos. Perceba aqui que 71.545.33 ele vai considerar somente o 71.545. 45.271 ele preserva o 45.000.27 alguma coisa, mas ele só preserva o 45.271. Esse aqui já é interessante. 201.872.59986, blá blá blá. Ele só vai considerar o 201.873. Por quê? Porque após a vírgula, o 59 passa de 50, não é verdade? Então ele arredonda para cima. Vai ficar 201.873. Aqui mesma coisa, 99.505, ó, 504, 505. Aqui preservou, aqui arredondou para cima, que 59, e aqui 75 arredondou para cima. Então, basicamente é isso. Você salva para a edição, fecha a tabela, abre a tabela novamente. Lá estão seus dados. Então a gente vai conservar somente o área que está. Entra na edição novamente. Tem essa opção aqui, excluir coluna. Você escolhe a coluna que você não vai utilizar, são essas duas colunas aqui. A área padrão do Quantum GIS, área 2, que é em hectares, ou seja, a área dividida por 10.000 e o valor inteiro. Vou deixar somente o valor inteiro. Salva. Fecha a edição. Se não aparecer nada, você fecha e abre a tabela que o número volta. Tá ali meio temporário, né? Só abrir e fechar, tá vendo? Não tem nenhum problema. Agora nós vamos para a última etapa do tutorial. Concatenar campos no Quantum GIS. Bom, esses são os nossos atributos. E nós vamos agora concatenar os campos. A concatenação é sempre um resultado que deve ser armazenado num campo do tipo texto. E o campo do tipo texto possui uma limitação de 255 caracteres. Então, o que você tem que fazer? Você tem que mentalizar a frase que você quer escrever e criar essa expressão de forma mais sucinta, de modo que seja armazenado em até 256 caracteres. 255.
Para esse campo eu vou criar uma expressão bem simples. Vou aqui abrir um arquivo de texto. Seria uma expressão mais ou menos assim: localidade possui uma taxa de vulnerabilidade alta e fator de risco X. Então no SIG ficaria assim, mais ou menos. Estou aqui criando o roteiro da expressão que eu quero gravar. Seria mais ou menos assim: localidade possui uma taxa de vulnerabilidade, espaço. Por quê? Porque se você não der espaço, as palavras vão sair juntas. Você dá um espaço no início e dá um espaço antes do fim. Possui uma taxa de vulnerabilidade. Aí entra o campo vulnerabilidade. Aí entra mais o valor de texto. Um espacinho aqui. E fator de risco. Risco. Espaço. Fecha o texto. E entra aqui o último campo da expressão. Risco. Seria isso. Essa é a nossa expressão. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero, tão somente, com base nos atributos que estão em alguns campos, e escrevendo alguns comentários no meio, para deixar a frase com mais sentido. A ordem dos campos também não é importante, tanto é que localidade que é a terceira coluna, ela vem primeiro, e ela é após vulnerabilidade. E aqui eu coloquei ela na frente. Então, quer dizer, a ordem ela não tem muita importância. Só tem uma pequena observação nisso aqui. Quando você vai concatenar campos, como eu disse antes, é importante você ter em mente que os campos são do tipo texto, sempre. E ali, como a gente fez aquelas operações com área, você percebe que alguns campos são do tipo decimal, do tipo inteiro. Então eu até usei um algoritmozinho ali para converter o campo de decimal para inteiro, e considerando somente a parte inteira. Foi esse resultado aqui. Então teria o mesmo algoritmo lá para texto. Pegar qualquer parte de número e converter para texto. Mas a questão é a seguinte: qual ou quais são, qual é ou quais são os campos da tabela que são texto inteiro? Você descobre essa informação acessando as propriedades do seu arquivo shapefile. E aqui está na guia estilo, né? Você pode pular para a guia campos. Ele está te dando uma descrição de todos os campos.
Perceba que o campo descrição, que é esse primeiro campo aqui da tabela, agora não dá para ver que eu estou com ele aberto, é um campo do tipo string com comprimento 254. Sempre precisão é zero. String significa sequência de caracteres. Se o campo tem uma sequência de caracteres, significa que ele é um campo de texto. Vulnerabilidade também é um campo string com comprimento 255, o máximo. Localidade é um campo do tipo string de texto com comprimento 80. Já é um pouco menor. O que é esse comprimento do campo? Significa que é o máximo de caracteres que podem ser armazenados nesse campo. O campo aqui carbono pertence de carbono na área. É um campo do tipo real, com comprimento 6 e precisão 2. E a nossa área e risco é 4, 2. Tá vendo? Nós temos nessa tabela de atributos 3 campos do tipo texto, 2 campos do tipo real, o double, e um campo do tipo inteiro, que é o que nós criamos com o valor da área. Então, todos os algarismos que estão armazenados no campo área, para que nossa inspeção venha obter êxito, tem que ser transformados para texto. Mas aí você pode dizer, eu tenho que transformar primeiro para depois concatenar o campo? Não, você pode fazer tudo automaticamente. Vamos lá então. Entra na edição e acessa a calculadora de campo. Vamos criar um novo campo aqui. Vai ser OBS. Observações, ou qual for o título, o nome do campo que você quer que seja do seu interesse. E quando você criar o header da coluna, é bom que você evite nomes muito longos, caracteres especiais, acentuação. Não faça nada disso. Tente colocar da forma mais simples possível. Ó, descricão, carbono percentual. O, o SIG pode apresentar problemas se você criar o header da coluna de qualquer maneira. Então, não faça isso. Tipo de saída, texto, o string, como eu disse, é a mesma coisa. Vou botar o comprimento máximo, 255. E aqui vou começar a criar minhas expressões. De acordo com minha colinha aqui, começo com localidade. Então eu vou lá no campos e valores, localidade, e o ícone de concatenação é esse ícone aqui. Localidade concatenar. Agora eu entro com a minha expressão. Possui uma taxa de vulnerabilidade. Espaço, possui uma taxa de vulnerabilidade. Espaço, fecha aspa única. Vou copiar isso aqui só para você ver como funciona. Eu estou concatenando um campo que já existe com uma frase que eu digitei aqui agora. Vou dar um OK e vou dar uma olhada lá no campo criado. Olha lá. Visualize a maravilha da calculadora de campo. Ele pegou o valor que estava no campo localidade e jogou com a sequência de caracteres que eu criei. Sendo que eu botei possui com P maiúsculo. Então, vamos mudar isso. Calculadora de campo,
atualizar campo existente, observação. Colo a expressão que eu já tinha copiado aqui para você ver, boto possui, executo. Belo campo possui uma taxa de vulnerabilidade e agora a sequência de caracteres ficou perfeita. Você pode botar vírgula, você pode dentro da aspa única, que é a parte do texto, você pode colocar o que você quiser. Atualizar o campo existente. A primeira vez eu criei, agora eu preciso atualizar que ele já existe. Então vamos continuar seguindo a nossa lógica aqui. Localidade possui uma taxa de vulnerabilidade alta ou baixa ou média, depende do campo vulnerabilidade. Então vamos jogar o vulnerabilidade. Vulnerabilidade, concatenar. Vamos botar aqui vulnerabilidade. É importante colocar o concatenar, o ícone de concatenar depois da sua expressão, senão não funciona. Olha que interessante. Tremembal possui uma taxa de vulnerabilidade alta. Percebeu a diferença? Média, que é o média, ó. Alta, média, baixa. Depende o, o SIG está pegando, o algoritmo está pegando, está obedecendo as instruções que eu estou dando a ele. Eu estou dando as instruções para ele juntar os campos. E ele está fazendo isso. Então vamos terminar a sequência completa. Atualizar o campo existente. Vamos terminar a sequência. Opa, esqueci o concatenar. Não pode esquecer. Concatenar. Qual é o último passo? E fator de risco. Aspa única. Espaço e fator de risco. Espaço. Fecha aspa única. Concatenar. E agora que vem o pulo do gato. Fator de risco é um campo do tipo inteiro. Então temos que converter para texto. Vamos aqui. Marca aqui. Conversões do string, que é para texto, e diz o campo que você quer que converta para texto. Fecha parênteses. Vou copiar a expressão, que agora sabe que eu não vou digitar isso novamente, né? Vou copiar a expressão. Bom, eu copiei aqui minha expressão porque eu não vou mais perdê-la. Então parece um pouco complicado, mas eu quero que você entenda. Fator de campo risco é um campo do tipo inteiro. E eu quero converter para texto. Então, toString, ou seja, para texto risco. Vou dar OK. Ele vai salvar o resultado e espero eu que seja inferior a 255 caracteres. É isso aí. Essa é a concatenação de texto no Quantum GIS. Ainda não ficou legal, porque o possui ficou com letra maiúscula. Vamos aqui então, editar novamente. Atualizar um campo existente. Observação. Vou copiar a expressão que eu acabei de copiar. Aqui. É aqui que eu quero modificar.
Possui, possui uma taxa, pode ser taxa mesmo. Taxa de vulnerabilidade. Possui taxa de vulnerabilidade e fator de risco. Agora sim. Eis a concatenação de campos no Quantum GIS. Esse é o resultado. Agora você pode salvar e parar a edição. Você tem um novo campo que uniu o fator dados e valores numéricos, convertendo esses dados e valores todos para texto. Você tem aí vários recursos da calculadora de campo e é importante você tomar nota disso, porque quando você estiver trabalhando em ambiente de produção de dados, quando você lidar com metadados, se você quiser realizar alguma operação, se você fez alguma atualização e quiser deixar alguma observação durante o dia, salvar como um backup ou qualquer outra informação similar, você usa esses recursos e vá notificando suas mudanças. E é bem interessante esse recurso, é bem útil. A calculadora de campo nós não conhecemos nem 10% da capacidade dela. Em se tratando de SIG, a gente tem muita aplicação para fazer com a calculadora. Bom, então acho que a gente deve parar por aqui hoje. Esse esses são os recursos para o Quantum GIS. Você pode tentar replicar essa técnica em qualquer SIG, que a metodologia deve ter poucas diferenças. Tá legal? Não deixe de visitar nosso blog, não deixe de nos seguir no Twitter, curtir nossa página no Facebook e mandar sua sugestão, sua crítica, sua avaliação. Se você não conseguir replicar esses passos aqui, você pode estar em contato comigo. Tá legal? Um abraço e até a próxima.